Boa noite, meus amigos. Que Jesus esteja presente em nossos corações, nos fortalecendo, nos amparando. Hoje nós teremos uma palestra com um companheiro lá da minha cidade. Eu sou da minha família de Cerqueira César e o nome dele é João Máximo. Ele teve o carinho e a gentileza de preparar essa palestra para nós. Ele vai falar sobre reencarnação e metempsicose, porque às vezes as pessoas confundem uma com a outra. Então nós vamos conhecer, aqueles que não conhecem, a diferença entre elas. Então vamos vibrar muita luz, muito amor a ele, porque com toda certeza seremos esclarecidos quanto ao assunto da noite. Que Jesus continue a nos abraçar e a nos proteger. Muito boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos nós. Estamos todos encarnados na Terra, vinculados a um corpo físico que, não obstante ser uma poderosa e luminosa ferramenta para nós, nos inibe as nossas possibilidades mentais e espirituais. E nessas dificuldades e inibições, nas aflições e dificuldades do mundo, nos percalços e desafios que a Terra nos proporciona, muitas vezes esquecemos da nossa natureza espiritual, da nossa paternidade divina e da nossa origem celestial. Porque somos filhos de Deus e recebemos da mão do Criador um presente magnífico, o presente da eternidade, da imortalidade da alma. E estamos evoluindo há séculos e temos ainda a evoluir milênios. Como diz o luminoso espírito André Luiz, temos atrás de nós séculos sem conta e diante de nós milênios sem fim. Em resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos afirma que todos nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes. Simples, sem aquisições morais desenvolvidas. Ignorantes, sem conhecimento intelectual avançado ou desenvolvido. E a partir daí continuamos o nosso processo de aquisição moral e intelectual rumo à felicidade e à paz. Acerca da nossa busca incessante pelo nosso objetivo, que na Terra o Espírito de Verdade nos afirma ser, na questão 625, nosso Mestre Jesus. Mas como poderíamos alcançar essa perfeição relativa de Jesus, uma vez que a perfeição absoluta somente o é de Deus, o nosso Pai? Se somos criados simples e ignorantes, como poderíamos fazer tudo isso em uma só encarnação? Mas Deus nos concede a bênção da reencarnação, uma vez que seria impossível adquirir todo o conhecimento e sentimento necessário para adquirir a perfeição em uma só existência. Seria o mesmo que pedir a uma criança que no início do dia entrasse no jardim escolar e ao final do dia saísse formada e pós-graduada em um curso universitário. Assim, vamos lentamente desenvolvendo os nossos patrimônios morais e intelectuais, ou como diz o Espírito de Verdade, no final da resposta 540 do Livro dos Espíritos, que o Espírito parte do átomo primário até o arcanjo luminoso, uma vez que este também foi átomo. E aí, todo esse processo é feito através da bênção da reencarnação, em sucessivos corpos, em sucessivas experiências, que vamos evoluindo constantemente. A partir daí, vemos
no Livro dos Espíritos que o espírito, chamado assim, o é apenas na condição humana, mas nós na condição de princípios inteligentes, nome dado pelos espíritos de luz ao embrião do que virá a ser um dia o espírito, estagiou em todos os reinos da natureza. Iniciamos a nossa etapa evolutiva no reino mineral, adquirindo ali a possibilidade e a faculdade da atração química e física, inicialmente apenas com corpos inorgânicos. Desenvolvendo um pouco mais, o princípio inteligente chega ao reino vegetal, onde ele adquire sensibilidade, já habita um corpo, um organismo vivo, seres orgânicos, com vitalidade e vivacidade, adquirindo nesse reino a sensibilidade. Avançando mais, adentra no reino animal, onde, tendo a possibilidade da atração física e química adquirida no mineral, a sensibilidade adquirida no vegetal, agora atinge o instinto, que é o embrião da inteligência humana e o embrião do sentimento. Até então, ainda somos um princípio inteligente, como o embrião ainda não é um corpo de criança formado. Mas a partir do momento que esse embrião animal, que esse princípio inteligente animal, atinge a fase humana, e nas palavras lindas de Allan Kardec, no livro A Gênese, no momento que o princípio inteligente adquire das mãos do Criador a consciência, que lhe habilita a adentrar na fase humana, ou seja, consciência, onde está inscrita a lei de Deus, questão 621, na consciência, que lhe habilita não apenas o conhecimento da divindade, não apenas a consciência do certo e do errado, mas sonhar e pensar mais livremente. A partir daí, somos completamente espíritos. Então, poderíamos considerar que todo esse processo evolutivo se dá pelas mãos da reencarnação. Imaginemos o nosso processo evolutivo como um prédio de 4 andares. Temos o térreo e uma escada com alguns degraus que nos levam ao primeiro andar, mais outra escada que nos leva ao segundo e sucessivamente ao terceiro e assim por diante. O térreo é o reino mineral. No reino mineral, o princípio inteligente vai subindo degrau a degrau até chegar no primeiro andar, que é o reino vegetal, em que o princípio inteligente continua a escalar a escada, degrau a degrau, até chegar no segundo andar, que é o reino animal. E a partir daí, inicia o processo de escalada da terceira escada, andar por andar, degrau a degrau, até atingir o próximo andar, que é a fase humana, espírito completo. A partir daí, o andar pela escada, o andar pelos degraus, é apenas para desenvolver os sentimentos e conhecimentos que ele já tem em si, até atingir o último andar, o reino angelical. Não foi por outro motivo que o famoso e reconhecido bandeirante do Espiritismo, Leon Denis, em uma das suas obras mais conhecidas, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, nos revela que o espírito dorme no vegetal, sonha no animal, desperta no hominal e se ilumina no angelical.
Assim, dessa forma, compreendemos que o processo evolutivo tem como ferramenta básica o processo de reencarnação, da transmigração daquilo que nós conhecemos nos reinos inferiores como princípio inteligente e que nós conhecemos na fase humana e angelical como espíritos imortais. Então, dessa forma, nós compreendemos a reencarnação como essa possibilidade divina de que nos concede sair da simplicidade e ignorância e atingir a perfeição relativa. No entanto, há no meio humano uma tese que poderia ser considerada uma tese reencarnacionista, ainda hoje difundida em algumas partes do mundo, que é a metempsicose. O que é a metempsicose? Mete, além de, psico, mente, além da mente, ou a mente indo além de si mesma, que é um processo de transmigração da alma pelos vários reinos. No entanto, não seguindo o panorama de progresso que o Espírito de Verdade ali determina no Livro dos Espíritos. Pela tese da metempsicose, o espírito poderia não apenas evoluir, mas também retrogradar, retornar na evolução. Por essa tese, por exemplo, um espírito humano poderia reencarnar em outra encarnação como animal, ou um animal como um vegetal, e assim por diante. E essa tese foi tão difundida que o próprio Kardec analisou-a no Livro dos Espíritos, questão 611, 612 e 613, onde ele pergunta na 611 exatamente assim: se a origem do princípio inteligente de todos os seres vivos é a mesma, não seria a comprovação da tese da metempsicose? E o Espírito de Verdade responde que não obstante termos todos os seres vivos o mesmo princípio, ele é claro nessa frase que ele coloca: uma vez o princípio inteligente adquirindo condições de adentrar na fase humana ou na humanidade, se tornando assim espírito, ele perde toda e qualquer relação com as suas fases primitivas anteriores. Então, uma alma de um homem não tem nenhuma relação com uma alma, entre aspas, ou princípio inteligente de um animal ou de um vegetal. Então ele coloca que o processo de transmigração das almas, ou em tese a metempsicose, teria que ser vinculado apenas baseado, ou trilhado à evolução do espírito, e não o contrário. Mas da onde surge essa tese? Por que ela é tão difundida? Porque se nós formos analisar a história da humanidade, praticamente desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano habitou a Terra, nós temos algumas verdades incontestáveis em todas as épocas da humanidade. Aquilo que Jung chamaria de inconsciente coletivo, que traz, por exemplo, a ideia de Deus, a imortalidade da alma e a reencarnação. E aí, na questão 113, Kardec pergunta: apesar de ser uma ideia errada, por que a tese da metempsicose parece fazer parte do inconsciente coletivo? E o Espírito de Verdade é muito claro, dizendo que a metempsicose é também uma das várias ideias que é trazida ao inconsciente coletivo, como uma lembrança da própria reencarnação, no entanto, desvirtuada por muitos. E como explicar
que uma tese dessa errada pudesse alcançar um grau tão grande. Para isso, nós precisamos adentrar um outro assunto que ocorreu por volta de 45.000 a 50.000 anos antes de Jesus, que é a história conhecida por muitos de nós no meio espírita, de alguns irmãos nossos, da constelação do cocheiro, dos nossos irmãos, que o nosso querido professor doutor Edgar Armon deu o nome de capelinos no seu livro Exilados de Capela, e que Allan Kardec, de forma clara e lúcida, deu o nome de raça adâmica. Quando retirados do planeta Capela, uma vez que Capela teria que se desenvolver, aqueles milhares de espíritos endurecidos no mal tiveram a oportunidade de reencarnar na Terra para continuar o seu progresso evolutivo, auxiliando a sociedade terrestre ao desenvolvimento da sociedade. Então vieram, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em 4 grandes grupos: os hindus, os hebreus, os egípcios e os arianos. E eles, que à época em Capela, tinham uma formação de desenvolvimento fisiológico como nós temos hoje, um grande conhecimento intelectual e o corpo que era compatível a esse conhecimento intelectual, foram obrigados a reencarnar em corpos primitivos, homem macaco, que nós conhecemos hoje na ciência como homem de Neandertal. E aí, não só fez uma mudança ao homem de Neandertal, geneticamente, como mentalmente, para que ele pudesse desenvolver, saindo do homem de Neandertal para o Homo sapiens e futuramente chegasse ao nosso estágio evolutivo, Homo sapiens sapiens. Então, quando eles encarnaram na Terra e trouxeram viva a ideia do desenvolvimento que eles tinham e perceberam de forma inconsciente que eles reencarnaram em corpos primitivos, elaboraram a ideia de que se o ser humano não se vincula à lei divina, transgride a lei divina, é mau em suas atitudes e pensamentos, ele retorna numa nova encarnação, castigado na reencarnação em um corpo de animal. Mas em realidade, meus irmãos, essa transmigração dos nossos irmãos da raça adâmica nada tem de metempsicose. Uma vez que, como eu coloquei, cada andar de reino tem vários degraus de evolução. No reino animal, vários graus. E no reino hominal, também. Assim, nós vemos que se nós estamos caminhando no reino hominal, a base, o primeiro degrau desse reino é o homem de Neandertal. E o último degrau desse reino é um espírito que está adentrando os caminhos da angelitude. Então, ele não transmigrou para outro reino. Ele voltou para o primeiro degrau evolutivo ainda na fase humana. Portanto, confirma a tese do Livro dos Espíritos, quando o Espírito de Verdade nos fala a respeito da forma errada ou interpretação errônea de determinados símbolos do passado, que era a reencarnação, mas foi colocado como metempsicose. Então, a partir daí, nós concluímos que não é possível reencarnar um homem, um espírito humano, na condição de um animal.
porque na 612, Kardec não poderia ser mais claro. O espírito de um homem pode habitar um corpo de animal? Não. Seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Na continuação da questão 115, quando Kardec pergunta a respeito da origem dos espíritos, o Espírito de Verdade diz não apenas que eles nascem simples e ignorantes, mas que passam por um processo constante e progressivo rumo à perfeição, ou seja, progressivo, que não retorna. Mas como entender isso em meios práticos? Por que que um homem, uma pessoa humana, não pode se tornar um animal numa próxima encarnação? Basicamente por dois motivos. Primeiro, é a lei que todos nós estamos vinculados, que é a lei de progresso, que nos faz evoluir sempre. Não há condições da árvore voltar a ser semente, como não há condições de nós voltarmos a eras anteriores à nossa, porque o espírito, segundo Kardec, afirma na Gênese, uma vez adquirida a consciência, ele já não tem nenhuma vinculação com o princípio inteligente que o originou. Complementando a essa questão, a questão 611 do Livro dos Espíritos. Então, dessa forma, tudo leva à perfeição. E nós passamos por um processo de evolução constante, que nos faz evoluir sempre. Não podemos voltar, podemos estacionar por um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, um milênio, mas um dia iremos voltar a evoluir. E uma outra questão é mais, poderíamos colocar, psicobiológica e espiritual, que é o nosso perispírito. O nosso perispírito, Kardec e os espíritos de luz nos afirmam que o perispírito humano ele é formado de uma substância semimaterial, retirada do âmago do planeta onde ele habita. E esse perispírito ele é nutrido pela energia do pensamento do espírito. Pois bem, no livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz nos fala que o nosso pensamento ele viaja em ondas. Quando somos espíritos puros, ele viaja em ondas curtas. Quando somos espíritos humanos, em ondas longas e médias. E quando estagiamos na fase animal, em pensamentos fragmentados, ou ondas fragmentadas. Então, nós vemos o perispírito de um animal, em nada tem vinculação com o perispírito humano, porque ele é nutrido pelas ondas mentais que são diferentes. No perispírito humano, longas e médias. No perispírito do animal, pensamento em ondas fragmentadas. E a partir daí, nós lembramos que o perispírito também é chamado de modelo organizador biológico, porque no processo de encarnação, segundo bem explica André Luiz novamente, agora no livro Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação de Sigismundo, o perispírito que organiza toda a formação biológica do feto, desde da ligação do embrião até a formação completa do corpo da criança. E assim também o é na fase animal. No entanto, como os perispíritos na fase animal e hominal são completamente diferentes, não há como o perispírito humano organizar um corpo animal, assim como não há a possibilidade de um perispírito de um animal formar um corpo humano.
Então, não há possibilidade nenhuma que a metempsicose seja uma realidade. Nos basta lembrar que a metempsicose é apenas uma corruptela, uma forma equivocada de entender essa maravilhosa mensagem da divindade, que é a reencarnação. A oportunidade máxima que Deus nos concede de evoluir. Porque não importa o que nós possamos praticar de equívocos nesta encarnação, sempre teremos a oportunidade de recomeçar. Como diz Chico Xavier de forma muito linda, não importa, não conseguimos retornar ao início e fazer um novo começo, mas podemos mudar hoje e fazer um novo fim. Então, dessa forma, a reencarnação é a abençoada oportunidade do perdão divino. Assim como o sol nasce a cada manhã, assim como nós despertamos a cada manhã reinicia a nossa oportunidade de evolução. A cada passo estamos mais próximos de Deus. A cada dia estamos mais próximos de Jesus. A cada existência estamos alcançando aquilo que é o nosso destino irrevogável, a perfeição, que é corporificada na presença de nosso Mestre Jesus. E não foi por outro motivo que Jesus, naquele diálogo inolvidável com o príncipe da lei, Nicodemos, em verdade vos digo, Nicodemos, ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Mas como, mestre, poderia eu, já velho, retornar no seio, no ventre da minha mãe? Se tu, que é doutor da lei, não entende isso, o espírito é livre, ninguém sabe de onde vem ou para onde vai, é como o vento. E assim é o espírito humano, é livre. Livre para ser feliz, livre para evoluir, porque a reencarnação é a chave, não só que nos concede a bênção da reencarnação, mas também a chave que nos mostra a justiça atrás das aparentes injustiças do mundo. Nós somos espíritos hominais, humanos, mas estamos seguindo o encalço do anjo, assim como os animais estão seguindo o nosso encalço, para que um dia eles, os nossos irmãozinhos menores, como chamava docemente Francisco de Assis, atinjam a lucidez humana e nós possamos atingir a lucidez e a luminosidade dos espíritos superiores. Meus irmãos, a tese dessa noite é uma tese de esperança e de fé. Somos espíritos vivendo uma experiência carnal e não o contrário. Deveremos elevar o pensamento a Deus como o filho que eleva o pensamento ao Pai amoroso. Peçamos a Ele auxílio e força de aproveitar a reencarnação. Estamos num processo de evolução há milênios, e há milênios estamos buscando a sua luz. Quantas encarnações não desperdiçamos nos caminhos tortuosos do mal, nas vielas sombrias do erro e da desilusão, mas hoje somos convocados pelo Senhor da vida a renovar o nosso caminho, a seguir o caminho das estrelas que Jesus lindamente, amorosamente nos concedeu na bênção do seu Evangelho de amor. E nós, que temos a lucidez da doutrina espírita como farol, as bênçãos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ilariza o coração, temos todas as condições
de vencer e de sermos felizes. E um dia ser como Cristo, um só com o Pai. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, disse Paulo. Que um dia, pela bênção iluminada da reencarnação, um dia possamos utilizar dessa frase luminosa, que um dia foi de Paulo, mas que com certeza um dia será nossa. Muito obrigado por todo o carinho, por todo o amor, e que tenham uma semana de muita luz e muita paz. Fiquem com Deus, meus irmãos, e se Deus quiser, até uma próxima vez. Fiquem em paz.